Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net no BATV, canais 20 e 520 da Claro Net RS, no Vale dos Sinos do Uruguai, no 26526, nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, e bombando o mundo afora pelo streaming do BATV. Nosso convidado de hoje é o presidente da EGR, meu amigo de muitos anos, de muito tempo. A gente não diz, depois de um determinado tempo, a gente não diz. Coloradaço, que nem eu, né? Ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, foi secretário de Estado, foi secretário do município de Porto Alegre, foi vereador, presidente da Câmara, tudo mais, deputado federal, hoje presidente da EGR, já era presidente da EGR também na gestão anterior do nosso governador Eduardo Leite. Záquia, antes de mais nada, eu queria que tu comentasse um pouquinho, rapidamente, vamos falar de futebol, né? Porque, apesar de terem saído do inferno, foram do inferno direto para o céu. Como é que é isso aí, o nosso adversário tradicional? Bom, primeiro, a satisfação, Orlandina, a alegria de estar novamente participando contigo do programa. Claro que o futebol ele tem uma característica, e o Grêmio soube avaliar com muita clareza este momento, né, que era a necessidade de fazer com que houvesse uma recuperação de autoestima do seu torcedor. O Grêmio fez os 2 últimos anos muito ruins, quer dizer, com muita dificuldade para o torcedor. O Grêmio foi rebaixado 2 anos atrás e no ano passado jogou uma segunda divisão. Isso faz com que o afastamento do torcedor é natural, não só nos jogos, da vida do clube, da participação, do entusiasmo em participar junto ao clube. Agora que volta para a primeira divisão, onde é o seu lugar natural, ele precisava fazer com que o torcedor compreendesse esse novo momento, que ele pudesse trazer o torcedor para si, para que fosse parceiro desse projeto. E a figura do Luiz de Soares era a figura que, sem dúvida alguma, que mais tinha a capacidade de fazer com que este casamento, essa sintonia torcida-clube acontecesse de uma maneira muito rápida. Por que isso? Primeiro que o Luizito é um grande jogador, não tem a menor dúvida. Se vai dar resultado, nós só vamos saber no Campeonato Brasileiro, quando vai jogar contra os grandes times do Brasil. Uma coisa, com todo respeito, é tu jogar contra a defesa do Flamengo, contra a defesa do Palmeiras, contra a defesa do Corinthians, outra tu jogar contra a defesa do São Luís, né? O Campeonato Gaúcho vai cansar de fazer gols, pela fragilidade natural dos times e pela sua qualidade. Mas no Campeonato Brasileiro, além da sua qualidade, ele vai enfrentar times com muita qualidade, defesas com muita qualidade. Os melhores zagueiros do Brasil estarão jogando nessas equipes, né? E ele é um jogador de 36 anos, né? Então isso também começa a pesar a velocidade, não é mesmo? Por mais profissional que ele seja, e todo mundo diz que ele é, a condição física é inerente a isso. A condição física, infelizmente, o DNA é isso, é a data de nascimento. Por mais preparado, por mais profissional que tu possa ser, começa a ter o desgaste natural que a idade lhe impõe. E isso terá reflexo contra os grandes times. Mas o que o Grêmio precisava é que a recuperação da autoestima fosse imediata, né? Fosse nesse primeiro momento. Aí tu vê, bota 40, 50 mil pessoas nos jogos. Não é para ver o Grêmio, as pessoas querem ver o Luizito. O Luizito estreia fazendo 3 gols contra o time do São Luís. Não interessa que era a qualidade do adversário, importante que ele fizesse gol. Então isso motivou bem o Grêmio e isso valorizou o Campeonato Gaúcho. Importante é isso. Era um Campeonato Gaúcho que ia ser um campeonato comum, como todos os últimos anos o foi. Agora não, agora é um campeonato que bota o Internacional na obrigação de ganhar, porque não ganha há 5 anos, porque o Internacional, comparativamente ao Grêmio, ele termina o ano com o time montado, com o time sendo vice-campeão brasileiro. Ele inicia
o ano com a mesma comissão técnica, a maioria dos jogadores, quer dizer, tudo isso que o Grêmio tem que construir agora no novo Campeonato Gaúcho, que é entrosamento, que é preparar seu time para o próprio Campeonato Brasileiro, o Internacional, em tese, já está pronto. O Internacional tem que qualificar o seu grupo. E essa é a crítica que eu faço ao Inter. Eu acho que o Inter está muito moroso, porque, diferentemente do Grêmio, o Grêmio precisava contratar 10, 12, 13 jogadores. O Internacional precisa contratar 3 jogadores. São contratações pontuais, né? Então, o Internacional tem dificuldades financeiras, evidentemente que tem, todos têm, né? O próprio Grêmio tem. Mas estão fazendo aí, começa a ver o cenário nacional, os clubes contratando jogadores, buscando reforços, qualificando suas equipes. Quem não está qualificando no Brasil são 2 times. São o Palmeiras, que quase que não precisa, né, porque tem um plantel maravilhoso, e o Internacional, que precisa e não está conseguindo fazer. Ou está muito lento para fazer isso. Esta é a minha preocupação. Não adianta, daqui a pouco, tu ganha o Campeonato Gaúcho, tu até pode ganhar o Campeonato Gaúcho, no meu entendimento, tu é o favorito para ganhar o Campeonato Gaúcho, e tu te ilude, acha que esse time que joga o Campeonato Gaúcho é o time que pode enfrentar uma Libertadores. Negativo, é outra praia, é outra turma, é outra competição. O que possa ganhar uma Copa do Brasil, que possa ganhar um Campeonato Brasileiro. Então, não adianta tu trazer o reforço na metade do ano, porque daí tu pega, basicamente, sobra de mercado, né? Jogador que está mal no clube do exterior, e isso a gente já viu esse filme. Nunca o retorno é positivo. O Internacional tem uma ilusão porque ele, no ano passado, fez isso, quando ele trouxe aqueles jogadores do leste europeu, pela questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, e todos deram resultados. Mas veja, aquele momento era diferente. O time do Inter era ruim, e tu trazer jogadores medianos e bons, eles dariam resultado. Eles qualificariam um time ruim. Hoje o time está em outro nível. É um time bom. Então, para que eu possa qualificar esse time bom e tornar ele competitivo na grande competição, eu tenho que trazer jogadores melhores, né? E aí o mercado começa a ficar restrito. Os jogadores melhores já foram contratados por outros clubes ou são financeiramente inviáveis, né? Esta é a equação que o Internacional está convivendo e, no meu entendimento, está demorando para resolver. O Zac, é mais ou menos assim. O Inter também, apesar de ter saído melhor o ano passado, com um time, como tu diz, já completo, redondo, o Mano botou o time nos eixos, mas nós precisamos de um Luizito Soares, né? E foi oferecido para o Inter, né? Antes de ser oferecido para o Grêmio. Eu não sei se é o Luizito Soares, talvez, enfim. É um símbolo, né? Mas tu precisa de alguém assim, um jogador que venha, tu põe a camisa e sai jogando. Porque o time está montado. É mais fácil para o jogador te dar um resultado positivo quando está montado, a estrutura está pronta. O Grêmio ainda, tu começa a reparar, o Grêmio muda a equipe todo jogo, porque está testando o seu time, está tentando achar um caminho natural, né? O time, a formatação do time. Então, assim, hoje, a única dúvida é a seguinte: se joga o Pedro Henrique ou joga o Wanderson? Essa é a única dúvida que o Internacional tem. O restante, o time que está aí, talvez agora o volante que foi contratado poderá aos poucos entrar no time, mas é um time que está montado, um time que está preparado, e o importante é isso: o treinador humano, que além de ser muito competente, ele conhece o grupo, porque ele trabalhou com esse grupo desde de junho, né? Então ele está aí 7 meses, 8 meses trabalhando com o grupo, então ele sabe característica, o potencial e o que o jogador pode entregar. Ele não vai ter a ilusão de, naquele momento, bota na competição, no jogo decisivo, um jogador que tem a expectativa que faz uma entrega e aí não tem a capacidade de fazer aquela entrega. Essa avaliação ele já tem. Isso no futebol é muito importante. O Renato, comparativamente com o Mano, o Renato vai ter que fazer essa avaliação ao longo dos jogos. Está chegando muito jogador novo e ele não sabe como é que é a reação, exceto o Soares pela sua qualidade, evidentemente, mas ele não sabe como é que é a reação dos outros jogadores. Se vão entregar aquilo que ele tem expectativa, se vão entregar aquilo que ele precisa, ele só vai saber disso no decorrer das partidas. Záquia, vamos lá virar um pouquinho a página, vamos falar um pouquinho de política. Tu foste, e ainda é, naturalmente, um militante muito forte do MDB, PMDB, MDB. Tu é uma das grandes lideranças do partido regionalmente e nacionalmente, uma pessoa muito respeitada.
tivemos alguns incidentes partidários do ano passado. Não vamos falar de eleição nacional, da divisão do país, tá? De uma eleição disputada, parecia corrida de cavalo, né? Cabeça com cabeça até o final, até o partidor passar. Foi no Photoshop, né, a decisão. Não vamos discutir isso, mas vamos discutir algumas sequelas que eu percebo que ficaram aqui no Rio Grande do Sul, principalmente dentro do nosso querido MDB. Veja, vamos separar a questão nacional da estadual. A questão nacional, historicamente, o MDB tem dificuldades. Historicamente. O MDB sempre, quase nunca apresentava uma candidatura com alguma consistência, ou nunca apresentou uma candidatura que tivesse unanimidade partidária. Quando este ano ele apresenta a Simone, que era uma grande desconhecida para a maioria da sociedade brasileira e do próprio parte do PMDB, já de imediato, lideranças históricas e antigas, mesmo não sendo positivas, mas são lideranças tradicionais do partido, com muita força política, é o Jader, é o Renan, é Sarney, enfim, podemos não concordar, podemos não gostar, mas temos que entender que são lideranças, têm um espaço dentro do partido de muita importância. E quando surgiu o nome da Simone, eles já foram contrários, já se posicionaram que apoiariam Lula. Quer dizer, tu já desacredita a tua candidatura, tu já desabilita a tua candidatura para que pudesse ser visto como uma terceira via possível, que esse era o objetivo quando o MDB apresenta o nome da Simone. Mas, se tu já não tem unanimidade do teu partido, tu vai querer ter uma boa aceitação na sociedade, é muito complicado isso. E ela teve um bom desempenho, ela superou o Ciro, que era tradicionalmente a terceira força desse processo. Se ela tivesse toda essa unanimidade do PMDB, do MDB, eu não teria a menor dúvida que os seus índices de aceitação eleitoralmente falando seriam maiores do que os 5% que foi apresentado. Então, nacionalmente, o MDB sempre foi isso, é muito dividido. O MDB é uma frente, né? O MDB regional do Rio Grande do Sul sempre teve uma posição muito contrária, muito de enfrentamento a essa postura do MDB nacional. O MDB nacional sempre, boa parte dele é governo, independentemente se o governo é de direita, de centro ou de esquerda, está sempre do lado, nos cargos, nos ministérios, etc., etc. Mas isso era antigo, o MDB tinha força, era presidente do Senado, era presidente da Câmara, hoje não é mais. As suas bancadas, tanto no Senado como na Câmara, diminuíram consideravelmente. E isso tem reflexo na grandeza partidária do complexo político brasileiro. Na questão regional, que sempre foi um partido muito unido, um partido muito coeso, surpreendentemente, para mim, uma surpresa assim, muito desagradável de constatar isso, porque quando nós fizemos a convenção partidária, foi colocada duas propostas. Ou o MDB teria uma candidatura própria, ou o MDB faria uma composição com o PSDB na candidatura do Eduardo Leite. Por entendimento da maioria, democracia é o respeito à decisão da maioria, a maioria decidiu que o MDB deveria compor com o Eduardo Leite, porque não tinha tempo de televisão suficiente para fazer uma candidatura própria, não teria recursos financeiros, e campanha precisa, porque nacionalmente já tinha havido a decisão partidária de nacionalmente fazer uma composição com o PSDB. Quer dizer, o PSDB abriu mão de ter uma candidatura nacional e apoiava Simone. Em contrapartida, o PSDB pedia ao MDB que fizesse o mesmo no Rio Grande do Sul, tendo em vista que o Eduardo Leite era um dos seus quadros mais importantes, era um dos estados onde o PSDB teria uma chance real de vitória. E na convenção partidária, a maioria do MDB decidiu esse caminho. Bom, se decidiu esse caminho, a gente tem que seguir o caminho. Nós temos que respeitar uma decisão partidária. Então, veja, quando se faz uma convenção do partido, e ali é o espaço mais democrático do partido, é colocado o direito das manifestações. São feitas manifestações favoráveis a uma candidatura própria, são feitas manifestações favoráveis a uma aliança, uma coligação, e feitos não só por
por parlamentares, pela militância, pelos representantes legítimos dos partidos, os seus prefeitos, os seus vereadores, os presidentes dos partidos, os parlamentares estaduais, federais e as grandes figuras, né? Aí vamos lá, incluímos aí ex-governadores, senadores, etc. E foi feito tudo isso. Aí, quando se vai para a contagem de votos, a maioria decidiu democraticamente que deveríamos fazer uma coligação com o PSDB, até em harmonia com a decisão nacional. Surpreendentemente para mim, lideranças importantes que não concordavam com esta posição de apoiar os outros candidatos. Muitos que não concordavam, e vou dar um exemplo aqui do ex-ministro Eliseu Padilha, que votou, defendeu a candidatura própria, e quando foi decidida a coligação, foi um dos primeiros a estar no comitê da coligação trabalhando para a eleição do Eduardo Leite e Gabriel Souza. Quer dizer, isto é, para mim, um exemplo importante. Quer dizer, o cara respeita uma decisão democrática. Agora, alguns prefeitos, poucos prefeitos, mas prefeitos importantes, como o prefeito Melo, de Porto Alegre, deputados federais, outro prefeito de Gravataí, o Marco Alba, se posicionaram em apoio à candidatura adversária. Quer dizer, foram contra uma decisão democrática e partidária, e pior do que isso, podiam silenciar, poderiam, olha, não concordo com essa posição, mas vou ficar isento do processo. Não, eles foram, fizeram manifestações públicas, se posicionaram publicamente, e o que é pior, fizeram campanha para o adversário da chapa Eduardo Leite. Então, isso, evidentemente, que criou uma cisão dentro do MDB. Né? Não, só no processo eleitoral. Não é bem assim. Não é bem assim. Sempre a gente sabe que ficam cicatrizes, as cicatrizes, às vezes, na política também, elas demoram para fechar, isso tem que ser muito bem trabalhado, porque causa, primeiro, uma estranheza. Né? Como é que um companheiro vá se posicionar, não concordo com aquela candidatura, é absolutamente legítimo, mas então silencia-se, se recolhe. Eu vou dar um exemplo muito claro, o ex-governador Sartori. O ex-governador Sartori, em nenhum momento, fez manifestação contrária à candidatura. Ele não concordava no processo, ok, mas ficou absolutamente à parte do processo. Outros não, outros foram para a televisão fazer manifestação, televisão não, em redes sociais, fazendo manifestação favorável à candidatura do adversário. Então, isso é ruim, né? O PMDB vai enfrentar uma eleição municipal em 24, depois a outra nacional estadual em 26, mas em 24, esperamos que até 24 nós possamos ter a capacidade, a competência de fazer as devidas costuras, criar novamente esse entendimento para que o partido possa estar unido em 24, e que não essa divisão não afete as campanhas municipais. O Záquia, o Gabriel Souza, hoje vice-governador do Estado, é uma nova liderança do PMDB. Uma liderança forte que tem encantado muita gente com o seu trabalho, com a sua perseverança, com a sua ação dentro do partido e como, na Assembleia Legislativa, como presidente da Assembleia, não é fácil lidar com isso aí. É uma liderança jovem. E, na minha opinião, ele se cacifa até com a impossibilidade do governador Eduardo Leite concorrer a uma reeleição. Ele é um candidato natural após a saída do governador Eduardo Leite. Veja, Orlandino, o Gabriel ele é uma liderança emergente no MDB, talvez para o grande público. Né? Nós, do MDB, não. Ele foi presidente da Juventude do MDB, ele foi presidente da Juventude Nacional do MDB, ele está na Executiva Nacional do partido, ele é deputado pelo segundo mandato, ele é presidente da Assembleia, ele tem uma experiência, e o que é pior, o que é melhor, ele mostra uma capacidade de gestor importante e impressionante. Né? Então, veja, ele é um vice que, pela característica também do
governador Eduardo Leite, um vice que vai ajudar muito na construção desse projeto com o Estado, que iniciou lá no governo Sartori, tomou um ritmo mais acelerado do primeiro governo do Eduardo Leite, e agora, no segundo, ele toma um outro tamanho. É um projeto que está tendo essa continuidade. Isso é extremamente relevante. E ele está construindo isso também. Ele está tendo uma participação ativa e é um agente político. Ele sabe fazer. É bom, se ele se cacifa para 26, tudo depende, né? Tudo depende de como é que é o resultado do governo, como é que vai ser o desempenho do governo no todo. Não tem a menor dúvida, tu tem razão na questão nacional. O Eduardo Leite está impossibilitado de ir para outro mandato. E o Eduardo Leite hoje no entendimento, a maior liderança, a maior expressão política do PSDB no aspecto nacional. Quer dizer, e ele, governador de um estado importante como o Rio Grande do Sul, que nunca reelegeu o seu governador, que pela primeira vez reelege um jovem, mas é um jovem experiente, porque 8 anos à frente de um estado dessa importância passa a dar experiência para qualquer político, mesmo sendo jovem, não tem hoje 38, 39 anos, quer dizer, vai ter lá 42 anos, bom, ele está na maturidade política impressionante. Ele poderá, sim, sem dúvida alguma, ser uma alternativa nesse cenário nacional. Se for isso, evidentemente, ele se descompatibiliza e já faz com que o Gabriel assuma o governo, isso já dá mais experiência para alguém que está ao seu lado, para alguém que está ombrando lado a lado com ele, adquirindo experiência, isso daria uma condição melhor. Se vai ser o candidato de uma coligação, vai ser muito cedo para a gente fazer esta avaliação. Como também é muito cedo, alguns que se precipitam, pensam em 26 e esquecem das eleições de 24. Se no projeto de determinado prefeito, de determinado candidato do MDB do Rio Grande do Sul, eu hoje sou prefeito, quero ser candidato ao governo do Estado, por isso que me posicionei contrário a essa coligação que dava o espaço e dava a possibilidade de sanção ao Gabriel, não pode esquecer que tem 24, tem que vencer 24. Tem que primeiro vencer a reeleição, depois tem que fazer uma discussão se vai renunciar ou não, isso sempre tem um custo. A história no Rio Grande é muito dura nesse aspecto. Eu me lembro quando o Tarso Genro fez isso, ele era prefeito de Porto Alegre, renunciou, fez uma prévia interna no PT e disputou com o Olívio, que era o governador, que iria para a eleição, ganhou a prévia e perdeu a eleição. A sociedade tem uma certa dificuldade nessa compreensão de renúncias, né? Mas, enfim, cada um faz a sua avaliação, cada um faz esta leitura do cenário político, só que ainda é muito cedo, né? É importante que o MDB certamente terá um nome importante, um nome com condições, com conhecimento, com densidade eleitoral, isso uma vice-governança ajuda a construir quando é um governo vitorioso, como o Gabriel. Que bom que nós teremos aí o Gabriel com uma discussão. Primeiro vamos discutir internamente se é o Gabriel, e depois temos que construir com os outros partidos, né? Hoje nós temos que pensar, nós fazemos parte do governo e temos que pensar somente no governo. A questão de sucessão vai se pensar isso somente lá em 2026. Záquia, falamos de futebol, política, eleições e vamos falar um pouco de EGR, das estradas do Rio Grande do Sul, da importância da EGR e o que vai acontecer daqui para frente com a EGR e com as nossas estradas, né, que são comandadas, né, a secretaria é comandada pelo deputado estadual Juvir Costela. Isso, a EGR é uma empresa pública, né? É uma empresa pública, é importante que o nosso telespectador saiba que ela não retira um centavo do orçamento do Estado, do Tesouro. Ela sobrevive, se mantém, investe e conserva e mantém as estradas em cima da receita das praças de pedágio, daquelas praças às quais ela tem a responsabilidade. Hoje, a EGR controla 759 quilômetros de estrada ao longo do Estado. Agora, no dia 31 de janeiro, ela entrega para o grupo Integrasul
os caminhos da serra entrega aproximadamente 129, 130 quilômetros. Ela vai ficar com 630 quilômetros ainda sob sua responsabilidade. O que faz a EGR, para que nós possamos saber? Ela conserva, ela mantém, ela faz os reparos das estradas, essas que ela tem esse controle, os 600, a partir de fevereiro, 630 quilômetros, e ela faz obras extremamente importantes. Eu digo aquelas obras, talvez, que o DAER não tem perfil de fazê-la, porque não são aquelas grandes duplicações, são aquelas obras de muita interseção com os municípios, né? São obras que têm uma importância para o município muito grande e que o DAER, por exemplo, o DAER faz a duplicação, o DAER faz a obra estruturante da estrada da rodovia. Aquela que liga o município, a rotatória, uma alça, um acesso, isso quem faz é a EGR. A EGR investiu no ano 2022 em obras, conservação e manutenção, aproximadamente 150 milhões. E arrecadou aí em torno de 180, 190. 150 foram direcionados para manutenção e para conservação e para qualificação dessas estradas. Então, ela tem uma importância muito grande. Bom, se o governo tem essa disposição de, ao longo do tempo, fazer cada vez mais, conceder à iniciativa privada essas estradas, para que a iniciativa privada possa fazer as obras estruturantes, aquelas obras de um vulto maior, as obras de uma importância na malha rodoviária muito maior do que aquelas que a EGR faz, bom, vai ter que conceder, vai diminuir essa quilometragem sob o cuidado da EGR, e aí nós temos que pensar o que vai acontecer com a EGR. Se a EGR vai controlar novas estradas do Estado, se é uma tese, porque tem muitas estradas que precisam ser qualificadas e precisam ser melhoradas, e talvez a EGR possa fazer isso, ou nós vamos esperar qual vai ser a posição do governo sobre isso. Mas, com certeza, o Orlandini, a EGR vai ter ainda uma vida de aproximadamente mais 2 anos, né? Porque esses 630 quilômetros, se forem concedidos, todo esse processo de concessão, leilão e assunção das estradas, isso, sem dúvida alguma, demanda muito tempo. Enquanto isso, a EGR vai fazendo todas as suas obrigações, conservação, manutenção. Nós mesmos estamos lançando agora, no mês de fevereiro, licitação para 7 novas obras da EGR no Estado. Lançamos, semana passada, uma obra em Gramado, um viaduto. Entregamos, há 2 semanas atrás, uma obra em Garibaldi, entregamos 2 rotatórias em Montenegro, que por 40 anos Montenegro lutava, tinha expectativa dessa obra e nunca era realizada, uma obra de mais de 5 milhões, a EGR foi lá, fez, a comunidade montenegrina está absolutamente contente, porque é um ganho que a comunidade, que a sociedade tem, não só pela qualificação, pela melhora no aspecto de mobilidade urbana, de mobilidade rodoviária, mas principalmente pelo aspecto que isso avança na questão de segurança. Segurança não somente o motorista, mas segurança ao pedestre, porque essas obras são quase que dentro da cidade, por onde passam as rodovias. Então, tem uma circulação de pedestres muito intensa. E essa é uma preocupação, talvez a primeira, a mais importante, eu diria, a principal da EGR, é sempre fazer as suas obras focadas na questão da segurança do pedestre, na segurança do motorista. Záquia, muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no programa RicardoOrlandini.net. Prazer todo meu. Um grande abraço para ti, Orlandini. Este foi Luiz Fernando Záquia, presidente da EGR, aqui no programa RicardoOrlandini.net. Até um próximo programa.